de quinto ano! Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que todos estejam bem. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula online de matemática do preparatório, onde hoje nós iremos estudar a operação da divisão. Então, vamos lá, meus amores, dar início à nossa aula de hoje? Vejam só. A divisão ela é uma operação matemática, como vocês já sabem, tá certo? Ela permite repartir elementos de um conjunto ou de uma unidade numa determinada quantidade de partes iguais. Então, podemos entender, tá certo, que a divisão ela consiste em dividir dois números, que é o dividendo e o divisor, tá certo? Que produz dois resultados, que chamamos de quê? De quociente, que é o resultado da divisão, e resto. Então, a divisão ela é o ato de dividir em partes iguais. Vocês sabem que a divisão ela é uma das 4 operações fundamentais da aritmética, tá certo? Então, divisão. Então, ela é uma operação de repartir uma quantidade em quantidades iguais. O sinal que nós utilizamos é esse aqui que vocês conhecem, ou aquele que tem também 2 pontos e um tracinho no meio, não é verdade? Então, o dividendo e o divisor são os termos da divisão. O quociente, ele é o resultado da divisão, tá certo? E o resto é o que sobra dessa divisão, certo? Então, vejam aqui o seguinte exemplo. Eu tenho aqui 37 dividido por 12 é igual a 3 e vai ter como resto 1. Então, aquilo que está sendo dividido, nós chamamos de dividendo, e a quantidade de vezes que nós iremos dividir será o divisor. Então, 37 dividido por 12. O primeiro algarismo 3, teria que verificar se ele é divisível por 12, tá certo? Nesse caso não é, porque 13 ele é menor do que 12. Então, aí eu tenho que pegar mais outro algarismo. Então, 37 dividido por 12. Então, eu teria que encontrar um número multiplicado por 12 que fosse igual a 37 ou próximo a 37, tá certo? Eu tenho um número próximo que é o número 3, porque 12 vezes 3 é 36, tá certo? Então, aí, eu coloquei o 36 aqui no dividendo e vou verificar quanto falta de 36 para 37, quanto falta. Então, agora, eu fiz aqui a subtração, 7 menos 6, que é igual a 1, 3 menos 3, 0. Eu não coloquei, mas se vocês colocarem, não irá interferir ao resultado, tá certo? Então, vejam que aqui o resto foi igual a 1, o quociente, que foi o resultado da divisão, foi igual a 3. Então, aqui ó, o 37 é o dividendo, o 12 é o divisor, o 3 é o quociente e o resto dessa divisão é 1. Então, não esquecer que a divisão ela é a operação inversa da multiplicação, tá certo? Então, se vocês resolverem aqui verificar se realmente essa divisão está correta, vocês poderiam fazer aqui o seguinte, multiplicar o divisor pelo quociente, ou seja, 12 vezes 3, 36. Esse resultado soma com o resto. Então, 12 vezes 3, 36, mais 1, 37. Esse resultado deu igual ao dividendo. Então, eu digo que essa divisão ela está correta, tá certo? Então, aqui, ó, divisão exata é aquela em que o resto é zero. Vejam que essa divisão ela não foi exata, porque o resto foi diferente de zero, tá certo? Divisão inexata é aquela em que o resto é diferente de zero. Então, nós temos aqui que essa divisão ela é uma divisão inexata, ou também eu posso chamar de divisão não exata, tá certo? Porque o resto foi diferente de zero, ok? Então, agora vamos ver a divisão com vírgula. Vimos aí a divisão com os números naturais, tá certo? Vamos ver agora a divisão com vírgula. Então, ao aprender sobre a operação da divisão, sabemos que existem divisões exatas e divisões não exatas, quando há um resto na divisão, quando há um resto diferente de zero, tá certo? Sabemos que os números que possuem vírgula, esse número ele é chamado de número decimal. Tá bom? Então, por exemplo, se quisermos dividir 5 por 2, vejam que a divisão 5 por 2 não será uma divisão exata, porque não existe nenhum número. Lembre-se que a operação inversa da divisão é a multiplicação. Então, vejam que não existe nenhum número multiplicado por 2 que seja igual a 5. Tá certo? Existe algum número próximo, mas igual não. Então, aí teremos uma divisão não exata ou inexata, pois haverá um resto diferente de zero, tá certo? Então, mas existe uma possibilidade de terminar essa divisão. Então, se você tem 5 reais, é possível dividir esse valor para 2 amigos? Sim, é possível, tá certo? Então, cada amigo ganhará R$ 2,50. Vejam que essa divisão ela não foi exata. O quociente foi o quê? O quociente foi o número decimal. Foi aí uma divisão com vírgula. Então,
o R$1, que ficaria no resto, foi dividido igualmente e agora não há mais restos nessa divisão. Ou seja, 5 dividido por 2, nesse caso, o mais próximo seria 2, tá certo? Porque 2 vezes 2 é 4, e teria como resto 1. Esse 1 eu posso continuar a divisão, acrescentando um 0 no dividendo e uma vírgula no quociente. Então, ficaria 10 dividido por 2, que seria igual a 5. Então, nesse caso aí, quando eu decido continuar com essa divisão, então o resto passará a ser 0, tá certo? E o quociente passará a ser um número decimal, um número com vírgula. Então, vejamos outro cálculo semelhante a esse, a divisão de 225 por 50. Se multiplicarmos 4 por 50, obteremos 200. Ou seja, 225 dividido por 50, então, nesse caso, encontrar um número multiplicado por 50 que venha a ser igual a 225. Nesse caso, não existe. Existe um número multiplicado por 50 que vai ser próximo a 225. Esse número é 4, porque 4 vezes 50 é igual a 200. E assim a divisão ela terá resto 25. Então, não existe um número natural que multiplicado por 50 resulte em 25. Na verdade, então, com esse resto 25, não vai existir nenhum número que eu multiplique por 50 que venha a dar 25. Então, qualquer valor que acrescentarmos ao quociente será menor do que 1. Portanto, para prosseguirmos, teremos uma divisão com vírgula. Então, se resolvermos continuar com essa divisão, então teríamos que acrescentar um 0 ao dividendo, ficando no caso 250 dividido por 50. Então, teria que encontrar um número multiplicado por 50 que fosse igual a 250, certo? E com isso, eu teria que acrescentar uma vírgula no quociente, tá certo? Então, aí, pois acrescentaremos uma vírgula ao quociente e um 0 ao resto. Então, aqui, tá certo o exemplo que eu acabei de falar, 225 dividido por 50, vejam que 2 não é divisível por 50, aí eu peguei mais outro algarismo, 22 não é divisível por 50, eu tive que pegar todo o número, tá certo? Todo o dividendo. Então, aqui, 225 dividido por 50, o número multiplicado por 50, que vem a ser próximo a 225, tá certo? É o 4, porque o 4 vezes 50 é igual a 200. Aí resta 25. Se fosse na divisão apenas com os números naturais, então eu diria que essa divisão é uma divisão não exata, em que o quociente foi igual a 4 e o resto foi 25. Mas se decidimos continuar com essa divisão, então teríamos que acrescentar um 0 a esse resto, ficando 250, e acrescentar uma vírgula ao quociente. Então, ficaria 250 dividido por 50. Então, o número multiplicado por 50, teria que fazer a tabuada de 50, que fosse igual a 250, é 5, porque 5 vezes 50 dá igual a 250. Então, aqui, se vocês efetuarem a subtração, 250 menos 250, tá certo? É igual a 0, ok? Mas outro exemplo que eu tenho aqui é o seguinte, eu tenho 201 dividido por 4, tá certo? Então, aqui, 2 não será divisível por 4, porque 2 é menor do que 4. Então, teria que ser 20. 20 dividido por 4, então, o número multiplicado por 4, que vai ser igual a 20, tá certo? É o 5, porque 5 vezes 4 é igual a 20. Coloquei 20 aqui, tá certo? No dividendo. 20 menos 20, 0, desci aqui o 1, tá certo? Então, nesse caso, prestem atenção. Nesse caso aqui, eu desci o 1, tá certo? E o 1, ele não deu para dividir por 4. Pelo fato de eu ter descido 1 aqui do meu dividendo e não deu para dividir, tá certo? Antes de eu acrescentar a vírgula, eu tenho que colocar um 0, tá certo? No quociente, tá certo? Porque eu desci um número e esse número não deu para dividir. Então, eu acrescento 0 no quociente, tá certo? E agora, eu fui, tá certo? 0 vezes 4, 0. Então, aqui, restou 1. Aí, eu acrescentei a esse resto um 0. Quando eu acrescento a esse resto um 0, lá no quociente, eu acrescento uma vírgula. Então, agora, um número multiplicado por 4 que seja igual a 10 ou próximo. Nesse caso, eu tenho um número próximo, que é o 2. 2 vezes 4, 2 vezes 4 é igual a 8. Então, 8 para chegar em 10, tá certo? 2. Então, aqui, ó, ainda tem o resto 2.
2 não dá para dividir por 4. Novamente, eu acrescentei um zero a esse resto, tá certo? Então, quando eu acrescento um resto a esse zero, ao quociente não acrescento mais nada, porque o número só pode ter uma única vírgula, tá certo? Então, o número multiplicado por 4 que seja igual a 20 é o 5. 5 vezes 4, tá certo? É 20. 20 menos 20, 0. E aqui eu tive uma divisão exata em que o quociente, tá certo? Foi igual a 50,25, certo? Então, aqui temos mais outros exemplos que diz assim, ó, 3,4 dividido por 2. Vejam que agora eu tenho o quê? Eu tenho o dividendo sendo um número decimal, um número com vírgula. Então, analisem da seguinte forma. Esse número decimal, o que vem antes da vírgula, nós chamamos de parte inteira. O que vem depois da vírgula é a parte decimal. Então, vejam que nesse dividendo eu tenho apenas uma casa decimal, apenas um algarismo depois da vírgula. E no divisor, eu tenho um número natural, um número sem vírgula. Mas para efetuar essa divisão, o que é que eu faço? Eu vou igualar a quantidade de casas decimais, tá certo? Então, para igualar a quantidade de casas decimais, eu acrescento ao divisor uma vírgula e um zero. Quando eu acrescento uma vírgula e um zero, percebam que agora, tá certo? Tanto o dividendo quanto o divisor, eles possuem a mesma quantidade de casas decimais. No caso, se eu tivesse aqui duas casas decimais, eu acrescentaria uma vírgula e dois zeros. Tá certo? Então, quando eu tenho agora a mesma quantidade de casas decimais, tanto no dividendo quanto no divisor, eu posso retirar a vírgula e efetuar a divisão. Então, aqui no caso será 34 dividido por 20. Então, nesse caso, 3 não dá para dividir por 20, porque é menor, teria que ser 34. Então, o número multiplicado por 20, que vem a ser próximo a 34, tá certo? É um 1. 1 vezes 20, 20. Então, aqui efetuando a subtração para saber quanto falta para 34, tá certo? Então, aqui 4 menos 0, 4. 3 menos 2, 1. Então, 14 não dá para dividir por 20, porque 14 é menor do que 20. Então, eu acrescentei um zero, tá certo? Aqui nesse resto. E no quociente, uma vírgula. Então, 140 dividido por 20, um número multiplicado por 20, que vem a ser igual a 140, é o 7, porque 7 vezes 20 é igual a 140. Logo, 140 menos 140, 0. Tem uma divisão exata em que o quociente foi igual a 1,7, tá certo? E agora? Agora eu tenho o seguinte, eu tenho o dividendo, um número natural, e o divisor agora é um número decimal. Então, é o mesmo procedimento. Vejam que nesse divisor eu tenho apenas uma casa decimal, apenas um algarismo depois da vírgula. Então, eu vou lá no dividendo, acrescento uma vírgula e um zero, tá certo? Vejam que agora, tanto no dividendo quanto no divisor, eles possuem a mesma quantidade de casas decimais. Então, eu posso retirar as vírgulas, tá certo? Então, ficará o quê? No dividendo 300, tá certo? E no divisor 25, ou seja, 300 dividido por 25. Então, aqui, percebam, 3 não dá para dividir por 25, porque 3 é menor do que 25, teria que ser 30. 30 dividido por 25, 1. 1 vezes 25, 25, tá certo? Então, aqui, ó, no caso, seria 5 para 10, eu teria que pedir um emprestado, tá certo? Pedindo um emprestado aqui ficaria 2. Então, 5 para 10, 5, 2 menos 2, 0, não é verdade? Aí desce aqui esse 0, ok? Então, 50 dividido por 25, então seria 2, não é verdade? Por quê? 2 vezes 25, 50. 50 menos 50, 0. Tem uma divisão exata em que o quociente foi igual a 12, certo? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Eu resolvi fazer essa aula em relação à operação da divisão, visto que alguns alunos ainda sentem muita dificuldade, tá certo? Em relação a essa operação da divisão. Então, qualquer dúvida, me procurem lá no direct, que eu estarei tirando a dúvida de vocês, tá certo, meus amores? O código de presença da nossa aula de hoje será divisão. Então, passem lá no meu direct, marquem a presença de vocês. Logo em seguida, vocês irão pegar aí no kit de vocês a ficha de matemática do preparatório que está com a data de hoje, 30/10/2020, tá certo? Então, realizem essas atividades da ficha, logo em seguida assistam ao vídeo de correção, verifiquem aí o que vocês acertaram, tá bom? E no final, não esqueçam de tirarem fotos dessas atividades e mandarem lá no meu direct para que eu possa estar registrando também a participação de vocês, tá certo? Então, meus amores, um beijo para todos vocês, fiquem com Deus, tenham um abençoado final de semana e até nossa próxima aula. Tchau, tchau!